Oi pessoal, neste vídeo vamos tratar da introdução a banco de dados, alguns conceitos básicos para começarmos a nossa discussão. Então o primeiro conceito que tem que ficar bem claro é sobre o que são sistemas de informação. No nosso caso, nossa disciplina, nós vamos tratar dos sistemas informatizados, computacionais, que utilizam de computadores ou ferramentas computacionais para funcionar. Então, nós lidamos com diversos sistemas de informação durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, né? E cada vez mais vivenciamos isso. Então, no supermercado, ali quando você está passando uma compra, ali existe um software e existe um sistema de informação, onde dados são coletados, informações são geradas para que seja tomada alguma decisão. Okay? Um outro exemplo aqui é de um software de uma biblioteca, que vocês já devem ter usado em algum momento, onde você consegue buscar livros pelo nome, pelo autor, pela editora, entre outras formas. E buscar informações, a imagem do livro, a imagem da capa e assim por diante. Também é um sistema de informação. Um outro exemplo aí que vocês usam bastante é o Cajuí, no nosso caso aqui do Instituto, onde vocês visualizam todas as notas das disciplinas, o histórico de vocês, as disciplinas onde vocês estão matriculados. Essa imagem é da minha visão enquanto professora, onde eu vejo as disciplinas que eu ministro, quantos alunos matriculados eu tenho na disciplina, turmas e assim por diante. Então, é onde são sistemas, são softwares, onde se reúnem dados ou informações para fazer um fluxo, um processo funcionar dentro de uma instituição, dentro de uma organização. No caso aqui, eu preciso da informação de quais são os alunos que estão matriculados na disciplina para poder tomar minha decisão da frequência, lançar a nota e assim por diante. Daí, esses sistemas de informação, geralmente, nem sempre, mas na maior parte das vezes, usam banco de dados, que é o nosso conteúdo aqui. O que vai ser um banco de dados? Qualquer conjunto de dados, a gente pode falar que é um banco de dados. A palavra banco aí vai significar um conjunto. Se eu pegar um caderno de anotações, eu posso falar que aquilo é um banco de dados. Mas aí na disciplina a gente vai preocupar com bancos de dados computacionais, que servem a esses sistemas de informação que nós discutimos anteriormente. Então, a gente vai falar que bancos de dados vão ser dados, conjunto de dados, que vão tratar relacionados a algum cenário. No caso ali, eu tenho um banco de dados do supermercado, eu vou ter um banco de dados da biblioteca, o banco de dados Cajuí, ok? E aí nós vamos ter os famosos SGBDs, os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Vocês também vão ver sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, é um outro tipo de software que fica entre o banco de dados, e a gente pensa esse banco de dados computacionalmente lá no meu HD, dados organizados de alguma forma, no meu HD, no meu espaço físico, e eu tenho a minha aplicação. Então, o SGBD vai ser o software que vai estar no meio da base de dados física e da minha aplicação. Imagine um Cajuí. O que vocês veem é a aplicação, correto? E existe a base de dados dele que está armazenada em algum HD em algum lugar. E existe o software que está entre a interface e entre esse HD, onde armazena todas as notas dos nossos alunos, ok? Então, esses SGBDs são ferramentas importantíssimas, e nós vamos discutir um pouquinho o histórico deles no próximo vídeo, que permite a gente gerenciar volumes cada vez maiores de dados. Aqui eu apresento alguns ícones de alguns SGBDs comerciais atualmente, como o MySQL, o MariaDB, SQLite, o MongoDB, DB2, o Oracle, a SQL Server da Microsoft, PostgreSQL, e existem muitos outros. É um mercado, é um nicho de mercado de tecnologia. Então, são softwares que existem os gratuitos, os livres e os pagos, mas é um nicho de mercado muito específico e que cada vez cresce mais. A gente também vai discutir durante a disciplina. Até em pouco tempo, os bancos de dados relacionais dominavam o mercado, que era a tecnologia predominante, mas há poucos anos, vamos falar aí de em volta de 10 anos, começaram a surgir outras ferramentas devido ao grande volume de dados que vem sendo produzido.
Então, outras demandas começaram a surgir, outros softwares, outros gerenciadores de banco de dados começaram a surgir também para atender essas novas necessidades. Bom, mas uma coisa que a gente tem que ficar bem claro e o tempo inteiro a gente tem que questionar, e que não vai acabar na disciplina, que vocês têm que questionar o tempo inteiro, é o que é a diferença entre dados e informação. Nesse esquema que eu estou colocando aí, eu coloquei uma apresentação simples da diferença de dados e de informação. Então, eu tenho dados. Com esses dados eu faço um processamento e o resultado desse processamento vai ser uma informação. Então é muito importante ter essa diferença, saber essa diferença. O que é dados e informação. Então quando a gente fala com sistemas de informação, quer dizer que a gente está partindo da ideia de que eu preciso ter dados para processar, para gerar essa informação que esse sistema deseja. Bom, eu coloquei um exemplo muito simples, muito breve. Do lado esquerda aí da tela, eu tenho dados, ok? Então eu coloquei Jadete, Centro Jadete, São Vicente, São Miguel, Levianópolis, Juventude de Mesquita, Cerâmica, Centro. Seriam bairros aqui da nossa cidade. Bairros de clientes que eu tenho cadastrado. Então se eu pegar assim, Centro, é um dado. Não é uma informação. É um conteúdo bruto, simples, e que sem uma explicação não tem um sentido, não tem um porquê, para quê, mas tem um contexto. Vocês vão ver autores que falam que não precisa ter contexto, outros autores que falam que o dado tem um contexto. O contexto aqui no caso seria o bairro de um cliente que eu tenho cadastrado, ok? Do lado direito, eu tenho informação. Na hora que eu falo que eu tenho 4 clientes no centro, significa que eu fui lá no meu conjunto de dados, nesse banco de dados aí minúsculo que eu tenho, e contei quantos clientes eu tenho no centro. Tenho lá, se eu contar, tem 1, 2, 3, 4. Isso é um processamento. Contar, tirar o mínimo, a média, agrupar, coisas que o computador pode fazer, que geralmente a gente vai relacionar a funções matemáticas, mas não necessariamente. Então, o que eu fiz aqui do lado direito? Gerei informação. Eu tenho 4 clientes no centro, 2 clientes no Jadete, e ainda ordenei o resultado. Qual o bairro que eu tenho mais clientes e quais os bairros que eu tenho menos clientes. Então, do lado esquerdo são dados, do lado direito são informações. E para que eu preciso de informação? Isso aí é a chave do negócio, é para tomada de decisão. Então, quando eu falo que eu tenho 4 clientes no centro e só um cliente no São Miguel, eu posso fazer com que o meu usuário desse sistema de informação tome uma decisão. Pensando que isso é uma informação gerada num supermercado, por exemplo. Eu poderia colocar alguns exemplos ali de tomada de decisão que o dono do supermercado poderia tomar. Então, ele poderia fazer propagandas em bairros que ainda não possuem clientes, que nem estão na lista. Eu poderia tentar fidelizar os clientes dos bairros que têm mais clientes, ao invés de procurar novos, aí depende da estratégia que ele está tomando na empresa dele. Ou então eu poderia tomar a decisão que eu preciso comprar mais um veículo de entrega, porque eu tenho muitos clientes distantes do meu supermercado. Então, a partir dessa informação que eu gerei, a partir de um processamento nos dados que estavam armazenados, o meu usuário final pode tomar uma decisão. O nosso trabalho é armazenar esses dados de tal forma que a gente consiga gerar informação para permitir que o teu cliente, o teu usuário, o usuário do sistema de informação, possa tomar decisões acertadas. Então, se a gente fosse pensar ali no supermercado, quais tomadas de decisão poderiam ser feitas a partir de informações geradas a partir de dados armazenados? Então, eu poderia saber, dando exemplos, eu poderia imaginar qual época do ano determinado produto vende menos. Ia me ajudar a tomar a decisão de que naquela época eu não preciso comprar tanto aquele produto. Exemplo. Pensem aí, dê uma pausa no vídeo, pensem que outras tomadas de decisão poderiam ser tomadas no supermercado, a partir de qual informação e que dados seria necessário para isso. Na biblioteca, qual tomada de decisão seria interessante? O que vocês acham que seria importante para a biblioteca tomar a decisão? Por exemplo, que categoria de livro ninguém
ninguém pega emprestado, ninguém faz empréstimo, talvez não compensa comprar mais livros daquela categoria. Que outra tomada de decisão seria interessante? E aí uma discussão aqui breve para a gente pensar. Ok, eu tenho dados, tenho informação, tenho que fazer um processamento, gero informação e tomo a decisão. Mas da onde que eu vou coletar esses dados? E aí vai depender do sistema que você tem. Se a gente pensa no supermercado, talvez os dados vão vir ali só das vendas. Mas hoje a gente pode coletar dados de muitas fontes. Aqui eu coloquei, hoje a gente pode, né? Hoje existe a LGPD e tudo, mas a gente pode coletar dados tanto ali do processo mesmo do sistema de informação, quanto das redes sociais, do WhatsApp, que a pessoa entrar em contato com a empresa, se ela me permitir responder um formulário específico sobre demandas, enfim, sobre a newsletter, quem assinou, quem não assinou, em diversas fontes de dados hoje. E a gente tem que pegar todos esses dados e estruturar eles para conseguir gerar informação. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, uma figurinha de redes sociais que a gente pode coletar dados também. Está uma discussão muito recente, porque é uma coisa muito nova que não se sabe o que se faz com todos esses dados, uma vez que esses dados geram dinheiro. Então agora começaram a surgir diversas leis, não só no Brasil, como em diversos outros países, sobre a necessidade de regulamentação disso. Aqui algumas manchetes, e aí eu quero chamar a atenção. Por exemplo, uma dessas manchetes. Analistas afirmam que a produção de dados dobra a cada 2 anos. E o que faremos com os 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis em 2020? Essa reportagem de 2017. Então, aqui eu coloquei um outro gráfico, é fácil de achar na internet, a quantidade de dados que é gerada por minuto. E esse gráfico é 2019. Então, por minuto, por exemplo, ele colocou ali que no YouTube 4 milhões e 500 mil vídeos eram assistidos por minuto. Ou então que a hashtag Love era postada 23.211 vezes por minuto. Então, tudo isso é dado. E todo dado a gente pode juntar, fazer algum processamento e gerar informação. E que informação é essa? Se eu percebo o comportamento do meu cliente, do meu usuário, antecipadamente, se eu consigo prever isso, ou se eu consigo gerar informação igual daquele supermercado lá, que sabe o bairro onde ele tem mais clientes, ele está à frente, ou está à frente do concorrente, ou ele consegue atender esse cliente de uma forma mais rápida, ou de uma forma mais que ele consegue fidelizar melhor esse cliente. E isso tudo pode gerar lucro para ele. Então, dados hoje é de fato um novo combustível, porque me permite tomar decisões cada vez mais acertadas sobre o meu negócio, né? Sobre qualquer tipo de organização. Não só organizações que tenham fins lucrativos, como também aquelas que não tenham fins lucrativos. Então vão começar a aparecer, vocês vão ver, ou já devem ter visto, vários termos que eu vou colocar aqui, só para chamar a atenção de vocês, que tem a ver com um banco de dados. Então tem o Big Data, que vai ser as tecnologias relacionadas a esse grande volume de dados. Que uma máquina simples não vai processar um grande volume de dados. Então eu preciso cada vez mais processar cada vez mais uma quantidade enorme de dados. E não é simplesmente ter poder de processamento. Eu preciso do software que gerencia tudo isso de uma forma inteligente, ok? A gente vai ter aí o conceito de Business Intelligence, ou inteligência de negócio, mas o pessoal prefere chamar sempre de BI, que é essa conseguir gerar uma informação que não é tão visível para a tomada de decisão dentro de um negócio. Então, geralmente a pessoa fala, será que eu preciso comprar a moto? A pessoa não vai pensar isso para entregar melhor para os meus clientes. Talvez ela só vai pensar isso quando o cliente vem e reclama, quando ela já está ali numa situação de dificuldade. O BI tenta antecipar essas situações. Mostrar que ele precisa comprar moto muito antes de passar pela dificuldade de falta de atendimento. É uma área bem interessante para quem quiser aprofundar. Uma outra coisa, tem o Data Driven Marketing. É o marketing direcionado pelos dados, né? Como que eu defino um nicho de mercado, para quem que eu vou mandar newsletter,
como que eu alcanço aquele cliente a partir dos dados que eu tenho, quem é meu cliente, né? Então existe toda uma teoria, que são figuras que eu peguei na internet, para vocês verem quanto que os dados são importantes, são cada vez mais estudados, né? A gente está no auge aí dessa era de dados. Aí a gente vai ter computação na nuvem também, porque agora eu não preciso nem ter mais tanto HD assim nas minhas máquinas, eu consigo hospedar tudo isso na nuvem. E uma vez que esses dados estão na nuvem, como que eu processo eles para minha aplicação local? Ou se eu consigo fazer todo esse processamento na nuvem? Então eu preciso reconhecer, conhecer os recursos de nuvem que existem, que também é uma coisa super recente, super nova, de recursos computacionais que eu posso ter na nuvem e por quanto que eles cobram. Então, hoje uma coisa muito legal é que você paga o serviço pela demanda. Então, se hoje eu preciso processar muita coisa, eu pago por esse processamento de hoje. Amanhã eu não preciso processar tanto, eu pago menos. Então, isso é uma coisa super recente também. Outra coisa, um termo que está muito na moda é o de transformação digital. Né? Esse termo está vindo principalmente para a área pública, na hora que fala de prefeituras, governo, né? Que o Estado se transforme digitalmente. E aí não é simplesmente colocar computador em todos os setores. É a forma de pensar, é a forma de prestar serviço para a população de forma digital. E tem um termo aí muito interessante que é o LGPD, que é preciso conhecer, é muito recente para a gente, muito mesmo, ainda vai começar por agora, que é uma tentativa, a primeira tentativa de regulamentar os dados. Uma vez que esse dado que eu gero de graça, eu ofereço e as empresas conseguem lucrar em cima dos meus dados, como regulamentar isso? E a primeira obrigação dessa LGPD é que toda vez que você se cadastra em algum sistema, ele tem que te falar o que ele vai fazer com esses dados. Se ele não falar, ele pode ser multado. Né? Então, é uma primeira regulamentação. Então, esse vídeo acaba aqui para a gente digerir todas essas informações e no próximo vídeo a gente dá uma continuidade falando um pouquinho do histórico de banco de dados. Até mais!